abraço, Deus abençoe. Bom, nós vamos agora trabalhar casos de congruência em triângulos, tá ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, nós temos alguns casos. O primeiro é o lado, lado, lado. O que significa lado, lado, lado? Os três lados são conhecidos. Cada tracinho aqui é representação de uma medida de um lado qualquer. Então significa que esses lados aqui têm a mesma medida, beleza? Esse aqui é 3, aqui é 3, esse aqui é 4, aqui é 4, esse aqui é 5, aqui também é 5. Então, lado, 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 beleza? Próximo. Nós temos um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Eu tenho um retângulo e eu tiro dois triângulos. Então, você pode perceber que eu tenho lado 3, lado 4 e lado 5. Aí você vai perguntar, mas a posição do triângulo ele é uma posição diferente. Então, existe um caso de congruência. Então, qual é o caso de congruência? Lado, 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 porque eu tenho medidas iguais, beleza? Claro, com mesmas unidades de medida. Nós temos agora o caso lado angulado. O que significa isso? Dois triângulos são congruentes quando eles têm lados congruentes e os ângulos formados entre eles são congruentes também. Ou seja, vamos chamar lado 1 e lado 2. Então, você pode perceber que esse ângulo tem um tracinho. Então, lado 1, lado 2. E esse ângulo também tem o mesmo tracinho. Então, nesse caso, aqui nós temos um exemplo. 2, 60 graus e 3. Com certeza que deveria ser 2, 60 graus e aqui a medida 3. Então, eles são congruentes porque têm ângulos e lados iguais. Caso lado, ângulo, lado. Continuando, nós temos aqui um exemplo, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Olha só. Então, o lado 3, independente da posição, está do lado 4, de medida 4. Esse ângulo de 90 está justamente entre 3 e 4, que é o ângulo de 90 graus. E no outro triângulo, o lado 3 e 4, o ângulo de 90 graus está entre esses dois lados. Então, qual é o caso de congruência? Lado, ângulo, lado. Então, perceba que eu tenho 3 e 4. O ângulo de 90 está aqui. Vamos supor que aqui seja 5 e aqui seja 3. O ângulo está entre 5 e 4. O ângulo está entre 3 e 4. Eles são congruentes? Não. Por quê? Porque tem medidas diferentes. Mas, se não for assim, ou seja, entre 3 e 4, ângulo de 90, 3 e 4, ângulo de 90, nós temos o caso de congruência lado, ângulo, lado. Beleza? Bom, outro caso é o ângulo, lado, ângulo. Ou seja, você tem um ângulo, um lado e um ângulo. Um ângulo, um lado e um ângulo. Ou seja, então nós temos aqui medidas iguais. Vamos supor que seja 30, 40 graus e lado 3. Com certeza é 30, 3 e 40 graus. Beleza? Então eles são congruentes por causa desse caso. Bom, nós temos aqui, observa um exemplo. Ângulo de 90, lado 4, ângulo de 45. Ângulo de 90, lado 4, ângulo de 95. Então, o triângulo 1 é congruente ao triângulo 2. Beleza? Outro caso, que é o mais enjoadinho, é o lado, ângulo, ângulo oposto. Então, vamos lá então. Ó. Esse lado aqui, vou chamar de L1, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Vou chamar de L1 também. Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Esse é o mais enjoadinho de enxergar. Porém, uma vez que você detecta, você pode afirmar que eles são o quê? Congruentes, ou seja, a mesma medida, tá bom? Exemplo. Nós temos aqui dois ângulos que são opostos pelo vértice. Aí nós temos o lado, ângulo de 90, e o 30 que está oposto ao lado 5.
Nós temos o lado, ângulo de 90, o 30 que está oposto ao lado de medida 5. Ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Continuando aqui então, pessoal. Olha só e veja bem. Casos de triângulo retângulo. Olha só. Então é o caso cateto hipotenusa que nós falamos, né? Cateto hipotenusa. Então, quando você tem cateto, ângulo de 90 e cateto, que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de quê? Hipotenusa. Os outros dois lados chamamos de cateto, tá? Cateto. Aqui é hipotenusa. O que é hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. E qual que é o maior lado? Quanto maior o ângulo, maior o lado. E o maior ângulo aqui é o de 90 graus. Então, nós temos hipotenusa. Aqui nós temos cateto e cateto. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só. Nós temos aqui, ó. Poderia ser lado, ângulo, lado? Poderia. Mas também nós podemos falar cateto e hipotenusa. Por quê? Porque o triângulo é um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Nós temos lado 5 e lado 6, lado 5 e lado 6. Então, com certeza, se for para você descobrir a medida da hipotenusa, se aqui fosse x e aqui fosse 10, você poderia afirmar que aqui valeria 10. Cateto e hipotenusa. Ok? Bom, vamos para alguns exercícios, porque eu acho que é mais interessante, e a aplicabilidade dessa teoria. Porque às vezes fica um pouco confuso. Por quê? Porque é uma teoria muito abstrata, porém não muito prática. Então, no exercício fica mais fácil. Vamos lá então. Ó. Os pares de triângulos seguintes são congruentes. Então, ele está afirmando. Se ele está afirmando, então com certeza vai existir algum caso de congruência, que vai ser o lado, ângulo, lado, o lado, ângulo, ângulo oposto, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado e cateto, hipotenusa. Beleza? Então, uma vez que você verifica um desses casos, eu posso afirmar que os triângulos são semelhantes. Então, esses casos de congruência eles só funcionam para, no mínimo, 2 triângulos, tá ok? Tem que ser 2 triângulos ou mais. Se não tiver, então não tem como eu aplicar essa teoria. Vamos lá, então. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, caso lado, ângulo, lado. B. Nós só temos lados e não temos ângulos. Lado, lado, lado. Um tracinho, 2, 3. Lado, lado, lado. Vamos lá então, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Beleza? Agora nós temos o ângulo, lado e o ângulo. Você pode perceber que esse ângulo aqui, ó, ele é diferente desse, né? Então aqui observa. Então nós temos ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Bom, então quer dizer que os dois todos eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Vamos agora para conhecimentos mais algébricos, né? Na figura, D é o ponto médio. Se D é ponto médio do segmento AB, então significa que esse lado aqui é igual a esse. Beleza. Então aí é onde a gente coloca os tracinhos. Calcule x e y. Então veja bem. Vamos lá então. Ó. Se eu achar um caso de congruência, eu consigo achar, na verdade, resolver e achando a medida x e y. Vamos lá então, observe o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, se você observar, eles são iguais, por quê? Eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então nós temos um ângulo preto, nós temos um lado, e nós temos um ângulo de 90 graus. Então nós temos um ângulo preto, um lado comum e um ângulo de 90 graus. Qual é o caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Uma vez que você acha um caso de congruência, então caso de congruência, o que significa isso aqui então, pessoal? Achou o caso de congruência,
eu posso afirmar que o triângulo 1 ele é congruente ao triângulo 2. Então, o triângulo 1 é congruente ao triângulo 2. Sendo assim, eu posso afirmar que esse lado 2y menos 7 é igual a esse lado, igual a y. E eu também posso afirmar, aqui que eu coloquei dois tracinhos, né? Um tracinho e um tracinho. Eu posso afirmar que esse segmento aqui, ó, x sobre 2 mais 3, é igual a x menos 7. Vou colocar o contrário, porque fica mais fácil depois de fazer a conta. X menos 7 é igual a x sobre 2 mais 3. Veja bem, o que acontece aqui, ó? Porque nós temos aqui, ó, dois ângulos conhecidos, certo? Então, sendo assim, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, tem um ângulo de 90 e um ângulo preto, então eu posso afirmar que esse ângulo vermelho tem a mesma medida desse ângulo vermelho. Então, vamos lá, então. Entre vermelho e o ângulo de 90 graus, eu posso colocar 3 tracinhos. Então, entre 90 e o ângulo de 90, entre o vermelho e o ângulo de 90 graus, eu posso colocar 3 tracinhos. Porque aqui, ó, eu coloquei inicialmente 2 tracinhos, por quê? Porque esse segmento aqui, ele é ponto médio. Esse ponto é ponto médio, ou seja, divide AB em duas medidas iguais. E aí eu posso afirmar que entre o ângulo vermelho e preto tem a mesma medida. Sendo assim, eu afirmo toda essa igualdade. Então, letra de um lado e número de outro, ou seja, y é igual a 7. Beleza? Bom, aqui eu posso fazer assim, ó, x menos 7. Vou fazer o menos c dessa parte aqui. 2 por 1, 2, vezes x dá x. 2 por 1, 2, vezes 3 dá 6. Faz a multiplicação cruzada. 2x, 2 vezes 7, 14, x mais 6. Ou seja, 2x menos x é igual a 6 mais 14. X é igual a 20. Beleza? Ok, galerinha? Vamos fazer um outro mais aprofundado e fechar aqui, tá bom? No triângulo AED, então você observa, o triângulo AED, os pontos B e C, que pertencem aos lados ED, ou seja, B e C, pertencem aos lados ED, são vértices do triângulo isósceles ABC. Então, quer dizer que esse triângulo ABC são isósceles, ou seja, dois lados iguais e um diferente. Um triângulo isósceles ABC. Sendo BC o menor lado, do triângulo ABC, calcule x e z. Então, vamos lá. Observe. Se eu tenho o triângulo ABC, isósceles, beleza? Então, eu posso afirmar que esses dois lados aqui são iguais, porque ele falou que BC é o menor lado. Então, observe o seguinte, ó, eu tenho um ângulo com dois tracinhos, e eu tenho também, deixa eu mudar a cor aqui, e eu tenho também um ângulo com um tracinho. Então, esses dois lados aqui, ó, o lado de um tracinho, são iguais. Então, eu posso afirmar que eu tenho ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, os triângulos ACD, que é o triângulo esse aqui, ó, ACD, certo? Ele é congruente ao triângulo EBA, ou seja, esse aqui, ó. Beleza? Então, eu posso afirmar que eles são congruentes. EBA. Se eles são congruentes, então eu posso afirmar que esse tracinho aqui, ó, que é 2, também aqui é 2. Aqui vai ser 3, então aqui vai ser 3. Ou seja, x mais 8, vou colocar aqui mais detalhado, ó, EB
é igual a CD, ou seja, x mais 8 é igual a 18. Então, x é igual a 18 menos 8, x é igual a 10. Beleza? E eu posso afirmar que AE é igual a D, ou seja, Z mais 10 é igual a 3Z menos 2. Eu só vou mudar a ordem aqui, tá? 3Z menos 2 é igual a Z mais 10, ou seja, 3Z menos Z, 10 mais 2. Portanto, 2Z é igual a 12. 12 dividido por 2 dá 6, medida 6. Ok, galera? Pessoal, espero que tenha tido uma base, dado uma base bem bacana aí, ok? Qualquer coisa pode me procurar. Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos também. Até mais.